Bom, nos encontramos aqui no interior do fórum, do Salão do Júri, e doutora magistrada, doutora Michele, acaba de informar que o julgamento que estava previsto para começar às 9 horas da manhã, agora com um pequeno atraso, não vai acontecer, então, esse julgamento hoje, por motivo seguinte. A advogada, que é residente em Belo Horizonte, ela apresentou no final da tarde de ontem um atestado de saúde, um atestado dizendo que ela estava impossibilitada de comparecer a essa sessão de júri. Portanto, o julgamento está sendo adiado, a princípio para agosto deste ano mesmo. Nós vamos conversar daqui um minutinho com a magistrada, a doutora Michele, e ela vai dar todos esses detalhes para nós. Vamos aguardar aqui que ela possa vir falar com a gente, com a imprensa em geral que está aqui. As testemunhas já dispensadas, corpo de jurados, o júri que seria selecionado nesse início também já está sendo dispensado, né, para que eles então retornem aos seus trabalhos e tal. Aqueles que precisam de atestado, ela está orientando aos oficiais que tomem nota dos nomes e faça esse atestado de que estiveram presentes aqui, para justificar então a falta desse período deles no trabalho. Vamos aguardar que ela venha falar conosco e vamos falar também com a doutora Jaqueline, a promotora criminal neste caso. Nesse caso aqui são a mãe e o irmão da vítima. A promotora, a doutora Jaqueline, vai conversar com ela e explicar a situação do adiamento do julgamento. Michele, bom dia, estamos ao vivo na Rádio Midiaé. Bom dia. O cancelamento do hoje, tudo pronto. E a gente, além da dor da família, nós temos todo um gasto do Estado em trazer, como a senhora disse, né, em trazer o preso aqui para a Midiaé, toda essa logística. Bom dia. Bom dia a todos os internautas, né, que estão aí assistindo. Realmente houve necessidade desse adiamento. Lógico que não é a vontade, né, de nós, operadores do direito, a vara criminal, né, tenta de toda forma fazer os julgamentos o mais rápido possível, dar uma resposta para a sociedade e também, né, para as pessoas que estão envolvidas, porque a gente sabe que a pessoa que é acusada de um crime também, né, quer uma resposta rápida do Estado, mas infelizmente ocorreu esse contratempo, né, a gente não pode prever essas situações. A advogada teve um problema aí de saúde, atravessou um atestado, e como nós não podemos prosseguir um julgamento com um réu preso, né, sem a presença da sua defesa, e ela seria a única advogada constituída por ele, então não teria quem pudesse substituí-lo, nós tivemos que adiar, mas prontamente já designamos uma nova data, né, para o fim de agosto, 21 de agosto de 2025, onde novamente, né, será trazido a julgamento aí o caso Priscila. A data mais próxima seria essa? Agosto, entendeu? Porque a nossa pauta está uma pauta bem tranquila, né? Está bem atual, então a data mais próxima, que nós temos júris marcados aí de outros casos aqui em Muriaé, que é uma comarca, como todo mundo sabe, né? Que tem um movimento muito grande aí de crimes dolosos contra a vida. Nós temos júris quase todos os meses aqui na comarca, então a data mais próxima seria agosto. Doutora, Elias Muratori Podcast. Nesse caso, há como verificar a validade desse atestado? Qual o tempo de durabilidade desse atestado? Isso é possível que a Justiça peça uma informação do profissional que deu esse atestado? No primeiro momento, não. Entendeu? A não ser que haja, né, alguma suspeição de fraude e tudo mais, mas até esse momento não se verificou nenhuma má-fé, nenhuma manobra por parte da indústria advogada, entendeu? Então, parece, né, pelo que consta do atestado, que foi realmente um mal súbito que ela teve aí essa semana e teve que apresentar, ser internada. Então, assim, dentro daquilo que acontece, né, já aconteceu comigo, né, de ter que adiar uma semana
de audiências aqui porque peguei dengue, né? Então, assim, né, faz parte, né, essa situação. A promotora poderia ter passado mal hoje também, não estar aqui presente. Eu poderia ter tido um mal súbito também, ter acontecido alguma coisa comigo. Então, são coisas que a gente não pode prever. Esse translado dele de Uberlândia para cá foi feito ontem. E nesse início do translado ainda não tinha esse atestado, essa notícia. Como é que fica agora o custo disso para transportá-lo de novo para lá? E aí eu pergunto se hoje mesmo, se já imediatamente será transferido de novo? Uberlândia fica um pouquinho longe, né, daqui, né? A escolta comunicou com a gente que eles demoraram cerca de 14 horas para chegar aqui. Então, o acusado saiu na parte da manhã, né, lá de Uberlândia de ontem, né? E lembro que quando deixei o fórum ontem, por volta das 18h15 mais ou menos, ele ainda não tinha chegado na comarca, né? E o atestado não, a comunicação do mal, né, da advogada chegou para a gente por volta das 18h30, 19 horas. Então ele já estava em traslado. Então não tinha como a gente falar, não traga, né, não vamos ter esse gasto. Mas faz parte, né? Vamos fazer assim, agora vai ter o gasto novamente de retornar com ele para Uberlândia. Acredito que pelo tempo, né, de viagem, ele ainda faça a pernoite aqui em Muriaé, tá? Para tão somente ir amanhã, tá? Mas isso vai depender da escolta. Percebemos que um tempo mínimo, um tempo máximo, né, para se apresentar esse tipo de atestado, 24 horas antes, 48 horas, ou pode se apresentar até no dia? Não existe prazo. Vamos pensar assim, a simples ausência de qualquer um dos envolvidos, vamos imaginar que nós chegássemos hoje aqui em plenário e as promotoras não estivessem presentes, né? Então, tentaríamos contato e tudo mais. Diante da impossibilidade de se fazerem presentes, ainda que eu não soubesse o motivo da ausência, eu não poderia prosseguir com esse julgamento. E lógico que nós entraríamos em contato com a promotoria, no caso, né, de um advogado também faltoso, ou um defensor público faltoso. Nós entraríamos em contato com esse profissional para ele justificar a ausência, e aí a gente coloca um prazo de 24 horas para ele justificar. Caso não houvesse uma justificativa, aí sim o procedimento do Poder Judiciário é comunicar aos órgãos de fiscalização de cada ente, as corregedorias da promotoria, da defensoria pública e o órgão disciplinar da OAB, que aí sim eles têm a competência para verificar, fiscalizar a postura desse profissional. No primeiro momento, a defesa tentou um desaforamento, né, retirar o julgamento aqui da cidade de Muriaé, devido à comoção. Há essa possibilidade de pedir um novo desaforamento para o dia 21 de agosto? A questão do desaforamento é o seguinte: desaforamento ainda não foi julgado pelo Tribunal de Justiça, tá? O desaforamento ainda está em andamento. O que aconteceu e está vigente até o presente momento é que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não concedeu a liminar para que suspendesse ou impedisse o julgamento hoje. Mas o mérito em si, se vai haver o desaforamento, se é caso ou não de desaforamento, ainda está pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça. Então isso pode ser aceito ou não? Sim, temos que aguardar o posicionamento do Tribunal de Justiça. Doutora, nós percebemos que a doutora Jaqueline, a promotora criminal do caso, está conversando nesse momento com a mãe e o irmão da vítima. A senhora também vai conversar com a mãe da vítima, com o irmão. E é um primeiro momento que eles estão tomando conhecimento também do adiamento? É nesse momento, sim, que a família da vítima está tomando conhecimento do adiamento. Como eu falei com os senhores, quando da abertura da sessão, né, essa informação, por ordens minhas, ela foi mantida em sigilo, justamente para a gente não causar um tumulto desnecessário, né, informações atravessadas, né, a respeito do adiamento. Então, nesse momento, eles estão tomando conhecimento dos fatos, né? O papel de conversar com as vítimas, né, familiares da vítima, compete ao Ministério Público, né? O Poder Judiciário, né, o magistrado, ele fica distante das partes, né? Eu não tenho contato com as vítimas, com os familiares das vítimas, também não tenho com o réu.
né? O réu ele tem contato com o seu advogado, o seu defensor. Isso porque o magistrado ele se mantém imparcial, né? Eu não tenho interesse em nenhum resultado, seja num sentido ou no outro. A minha função aqui é tão somente garantir, né, fiscalizar todo esse julgamento e garantir o contraditório e a ampla defesa. Sim. Doutora, uma dúvida daqui para lá. Gilson perguntou muito bem com relação ao desaforamento e a senhora disse que ainda não tem o mérito julgado. Algo mais pode acontecer ainda? Pode ser ainda alguma petição acrescentada a esse processo ou não? O momento de petições está encerrado e não tem mais como. É só mesmo aguardar o julgamento e esse julgamento do mérito do desaforamento. Não, o julgamento, ele está, assim, o procedimento ele está pronto para julgamento. Né? Todas as diligências, todas as provas que as partes, né, tanto a acusação como a defesa, tinham interesse de produzir em plenário, já constam dos autos. Né? Lógico que com esse novo julgamento, existe uma possibilidade legal que ainda novos documentos sejam juntados para apresentação em plenário, né? Porque as partes podem apresentar um vídeo, uma fotografia, um documento aqui em plenário, e elas têm uma obrigatoriedade de juntar isso num prazo mínimo antes da sessão. Então, isso pode acontecer, né? Podemos ter o desaforamento acolhido ou não, né? Se ele for acolhido, o procedimento será julgado em outra comarca, que não Muriaé. Se for o caso de se afastar o pedido de desaforamento, Muriaé continua com a competência e lógico, né, que o acusado ele pode mudar de advogado, a advogada, né, constituída, ela pode renunciar, não ter mais interesse, né, porque isso é da intimidade de cada um. Né? O acusado, por exemplo, pode falar, não tenho mais interesse com o advogado, prefiro ser defendido pela defensoria pública, né, e dependendo do prazo que essas situações ocorram, né, pode ser que adie ou não o julgamento. Sim. Tá certo? Mas a princípio, Então, Michel, a senhora acredita que isso também poderia ser uma manobra da defesa para tentar tirar todo o foco, toda a repercussão que esse julgamento tomou nos últimos meses? Doutor, eu não posso responder essa pergunta para os senhores. Tá certo? Isso é uma coisa que pode acontecer, não existe nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade no que foi feito. Tá? Então, eu não posso ter esse juízo de valor enquanto magistrada, tá bom? Michel, mais uma pergunta. Já se ventilava, né, a possibilidade desse juízo ser cancelado antes, né, talvez da senhora chegar e arrumou, e a senhora abriu a sessão. Isso faz parte de todo um protocolo, abrir a sessão justamente para dizer que o cancelamento em respeito aos estudantes que estavam aqui, inclusive, partes seriam sorteados para participar do julgamento? Não, a obrigatoriedade ela não existe. Eu poderia ter cancelado o julgamento ontem, sem problema nenhum. Mas, diante da divulgação que foi feita pela mídia, né, da repercussão desse caso, como eu falei no início, né, que a gente não sabe o porquê de certos casos, né, terem maior, né, interesse da população, eu optei por abrir a sessão e também como eu já tinha uma vaga na minha pauta não está soberbada, quando eu não ter como achar uma data, eu abri a sessão, né, fiz todo o procedimento, redesignei a nova data e já todas as partes envolvidas aqui presentes já saíram intimadas, inclusive o acusado. Pelo momento em que se ventilava que não teria, que seria cancelado, mas até estamos vendo assim, o réu chegou. Está todo mundo aqui, a estrutura toda montada, e a gente acredita que realmente iria acontecer o juízo. Né? Mas aí a defesa apresenta esse atestado. Isso. E pelo horário, né, não foi possível a gente, por exemplo, cancelar uma escolta. Né? Se isso tivesse, né, sido trazido aos autos, por exemplo, no início da manhã de ontem, talvez fosse possível, né, ter impedido o deslocamento dele até aqui. Como a senhora falou, né? Já estava no meio do caminho, não tinha como. Aí não tem como, mas sempre lembrando, tá? Não existe nenhum abuso aí, nenhuma irregularidade. Isso são fatos que acontecem. Ninguém pode prever que vai acordar bem ou mal, né, um dia, e se vai estar com condição ou não de fazer o seu trabalho. Doutora Michele, mais uma vez, muito obrigado pela atenção dispensada aqui a todos os colegas. Viu? Obrigado a vocês. Doutora, agradeço também em nome do Muratório Podcast a atenção.
Aí, os